Oi pessoal, depois de alguns dias sem gravar vídeo, quase 2 semanas sem postar nada aqui no canal do YouTube, eu trago para vocês as minhas leituras do mês de setembro. Então vamos lá, vamos ver o que eu li. Então é isso, gente, tirando um pouquinho a poeira aqui do canal no YouTube do Sebo, depois da correria que foi esse mês de setembro, eu vou mostrar para vocês o que eu li nele. Apesar de não ter conseguido gravar nada, eu consegui manter o meu ritmo de leituras. Então a primeira leitura do mês foi esse livro aqui, O Último Grito, do Thomas Pynchon, publicado, se eu não me engano, em 2016 pela Companhia das Letras, tradução do Paulo Henriques Brito. E eu já fiz a resenha dele, deixei aqui no canal, o vídeo anterior é esse. Uma resenha que tá bem massa, modéstia à parte, eu gostei do resultado final, acho que consegui trazer um pouco da ideia do que se trata esse livro aqui do Pynchon. Então, como eu li ele bem no início do mês, como é realmente uma resenha muito difícil de ser feita e um livro bem difícil de eu sintetizar para vocês, e também para valorizar o trabalho que foi fazer aquela resenha, eu não vou falar mais nada desse livro aqui nesse vídeo, tá? Então vou deixar o link dele aqui embaixo, corre lá, assiste. E se ter oportunidade, leia Thomas Pynchon e encare esse desafio. Segunda leitura do mês de setembro foi esse livro curtinho aqui, A Margem da Linha, de Paulo Rodrigues. Um livro publicado pela editora Grua, uma editora bem simpática, que tem bastante livro legal lá, galera. Deem uma conferida, é uma editora nova, digamos assim, mas que está fazendo um trabalho bem massa, e dentre desses trabalhos é a coleção Grua Guarda. Então, o que é essa coleção? A Grua está pegando geralmente novelas, né, esse livrinho aqui é uma novelinha, e que já foram publicadas aqui no Brasil por autores brasileiros, e está colocando esses livros novamente no mercado, né, nessa coleção Grua Guarda, está trazendo eles com um projeto gráfico bem bacana, que não sei se vai dar para ver muito bem. Todos seguem esse mesmo formato, só muda a cor. E então eles trazem esses livros que estavam esgotados e acrescentam uma nota do autor, geralmente. Tem então aqui nesse livro a nota do Paulo Rodrigues. E é bem massa, é um trabalho bem legal que a Grua tá fazendo. E esse aqui eu ganhei um sorteio no Instagram. Primeira vez que eu ganhei alguma coisa de sorteio. Então veio de presente, muito massa. Mas então, do que se trata A Margem da Linha? Nessa novelinha aqui, vamos acompanhar a trajetória de dois irmãos, o caçula da família e o irmão do meio, em que em uma determinada noite, o irmão do meio decide acordar o irmão mais moço e o convida, o recruta praticamente, para ele ir atrás do pai deles, que é um pai ausente, desaparecido, um pai não presente, né? Acho que já separado da mãe deles há muito tempo, não conta muito bem essa história, mas um pai ausente como muitos outros no nosso Brasilzão, né, galera? Então a história vai acompanhar esses dois irmãos, e o interessante é que durante toda a trajetória desses irmãos pelas linhas férreas de São Paulo, atrás dessa figura do pai, o Paulo Rodrigues vai nos encantando e vai nos presenteando com uma narrativa extremamente poética. Os capítulos aqui da Margem da Linha são bem curtos e é uma escrita muito bela. Ele consegue trazer bastante passagens bem lindas, assim bem líricas durante o livro, né? Uma outra coisa interessante é que vamos acompanhar a história da perspectiva do irmão mais jovem. E a todo momento esse irmão vai se espelhando na sombra que o irmão mais velho dele, né, o irmão do meio, vai passando para ele. Então ele a todo momento os capítulos vão mostrando lições que esse irmão mais velho passa para o mais novo, e o mais novo que está nos narrando essa história, que já aconteceu há muito tempo na sua vida, vai traduzindo aquelas lições que o irmão mais velho passou para ele. Então vai dizer que tipo, o meu irmão humano, que ele se refere como humano, disse tal coisa e fez tal coisa. Hoje eu entendo que ele queria dizer isso e aquilo. Então, é uma coisa que fica um pouco desse à margem da linha, é a percepção do irmão mais novo e a incerteza que temos do resultado que ele tirou dessas supostas lições que o irmão dele vai passando para ele, né? Porque apesar do protagonista nos passar o que significa, da visão dele, aquelas supostas lições
que o ser humano está passando, a gente acaba tirando nossas próprias conclusões dos atos desse irmão mais velho. E é nesse momento, da margem da linha, que a linha deles vai começando a se dividir, tomar linhas diferentes. É uma novelinha bem curtinha para se ler em uma sentada só e é bem legal. Terceiro livro que eu peguei no mês de setembro foi o livro enviado pela Tech Curadoria, Tudo de Bom Vai Acontecer, da escritora nigeriana Sefi Ata. E, gente, que livraço, tá? Eu tava precisando de um livro desses, assim, nas minhas leituras. Ultimamente eu havia me dedicado muito a ler os escritores pós-modernos americanos, Thomas Pynchon, Cormac McCarthy, Don DeLillo. E apesar desses escritores trazerem temas atuais na literatura deles, a gente consegue perceber, por exemplo, no Don DeLillo, no Thomas Pynchon, uma certa ficção da nossa realidade, um certo escancarar das idiosincrasias que existem na nossa sociedade atual, nos sujeitos, assim, e dá um teor assim meio que de ficção, de caricatura para aquelas figuras que eles escancaram com o propósito de trazer um debate da nossa realidade atual. Então eu estava querendo um livro que fugisse um pouco disso e trouxesse algo realmente mais cru, mais desnudado, mais assim, realmente não ficcional, assim. E em Tudo de Bom Vai Acontecer, a Sefi Ata vai nos contar a história de uma jovem nigeriana chamada Enitan. A Enitan nasce no ano de 1960, que é o ano em que a Nigéria torna-se independente, ou seja, deixa de ser uma colônia da Inglaterra. É uma independência entre aspas, porque a partir do momento em que essa nação se torna independente, começam a acontecer várias guerras civis, vários confrontos políticos, étnicos no país, que vão percorrer toda a história da nossa protagonista. A Enitan, ela é filha única e mora com seu pai, que é um advogado renomado, e com a sua mãe, que após o falecimento de um segundo filho, um filho homem, entra numa espécie de depressão, não consegue lidar muito bem com a situação, encontra conforto numa igreja e dedica o resto da sua vida à fé dessa igreja, da qual na família só ela faz parte. É um romance de formação belíssimo, Tudo de Bom Vai Acontecer. Nós vamos conhecer a infância da Enitan, a amizade que ela desenvolve com o Cherry, sua melhor amiga. Vamos conhecer a Enitan indo estudar fora, lá na Inglaterra, se tornando advogada lá, começando a trabalhar lá e retornando para a Nigéria, para suas raízes. Encontrando seus primeiros amores aqui, se reatando com a mãe, se entrando nos primeiros conflitos com o pai, entrando em conflitos com seus namorados, com seu marido, com a sua amiga, enfim, vamos conhecendo através da vida da Enitan, desse romance de formação, vamos conhecendo a Nigéria também. Vamos conhecendo a Nigéria, essa Nigéria conflituosa aí dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, através do olhar da Enitan, através do olhar dessa mulher feminista. É através do singular, dessa história de vida particular, que a Sefi Ata trabalha temas extremamente universais. Então é a partir do individual, do único, da Enitan, que vamos observando, questionando, né, tudo que acontece na Nigéria, a relação das mulheres lá, a relação do casamento da Nigéria, a quantidade de etnias que existem, a quantidade de religiões que existem lá, que entram em conflito. O tecido social da Nigéria é muito bem apresentado, até que de maneira rápida nesse livro. A questão das classes sociais, a questão de como é visto quem trabalha com determinada profissão, quem trabalha com outra. Enfim, é um livro que caiu muito bem nas minhas leituras de setembro, porque é um livro que nos tira da nossa realidade, nos mostra um outro país, nos mostra uma cultura diferente, né? E assim como através desse livro a gente observa a vida da Enitan e através do olhar dela a vida de tantas outras mulheres, de tantos outros homens, de tantas outras crianças na Nigéria, a gente consegue ver que a história da Nigéria em alguns pontos
compartilham coisas aqui no Brasil também, questões de demasiados conflitos, de divergências políticas, assim, de muitas etnias, até da realidade onde a Enitan está inserida, que é Lagos, uma cidade em que existe bastante de desigualdade social, porque uma parte da sociedade tem um acesso maior financeiramente falando, educacionalmente, e uma outra não. Cara, é um romance de formação muito bom. Esse livro aqui já havia sido publicado no Brasil por uma outra, pela Record também, e agora a Tag trouxe novamente. Então, gente, vale muito a pena. Quem quiser ir atrás desse livro, eu recomendo muito, tá? É um livraço, assim, muito bem escrito também. A escrita da Sefiatá é uma escrita muito boa de se ler, muito fluida, não é difícil para ninguém, e é uma história que vai marcar vocês e vai teletransportar vocês para novas vidas, para novos horizontes, novos mundos. Uma experiência bem legal, tá bom? Quarto e último livro do mês de setembro foi esse pequenino livro aqui da Jane Austen, Amor e Amizade e Outras Histórias, publicado pela Tag, com parceria da LPM Pocket. Então foi minha primeira experiência com a Jane Austen, essa escritora mais do que canonizada na literatura mundial, uma escritora britânica que pessoas aí dizem que talvez é a maior escritora que já existiu, comparada junto com a Virginia Woolf, etc e tal. Então fui conhecer logo a Jane Austen e nesse Amor e Amizade temos aqui um romance também, uma historinha curta, um romance epistolar, ou seja, ele é um romance que se dá por troca de cartas, então a gente vai lendo várias cartas enviadas para personagens diferentes, e essas cartas, ou então a troca entre dois personagens de cartas. No Amor e Amizade a gente vai ter a Laura como personagem, Laura ou Laurie, como personagem principal, contando suas aventuras e desventuras amorosas para a filha de uma amiga dela por meio de cartas. Então ela vai contando a história do primeiro casamento dela, de como ela desenvolveu a amizade com a mãe dessa menina que ela tá mandando carta, vai mostrando a relação dela com a família naquela época, a visão que elas tinham do casamento. Muito legal. Eu gostei bastante da escrita da Jane Austen, uma escrita irônica, ela desdém com elegância, ela observa de uma maneira bem crítica aquela sociedade aristocrata, demasiadamente aristocrata, toda cheia dos gracejos e aparências da Inglaterra daquela época. Incrível como, por volta de 1800, já mostrava muito o olhar forte da mulher. As suas protagonistas são mulheres que estão a todo momento pensando, refletindo sobre as suas afetações, sobre seus amores, sobre qual decisão tomar na sua vida, e tudo isso é muito bem explorado, e é muito curioso a gente ver personagens na literatura com esse nível de reflexão a respeito dos afetos da vida, das consequências de se tomar uma determinada decisão, refletir sobre a decisão que estamos tomando nesse momento, o porquê estamos tomando ela, se estamos sendo tomados por uma grande paixão ou por interesse, ou estamos pensando em proteção. Muito louco a gente ver que a Jane Austen já desenvolvia isso nas suas personagens, sei lá, antes mesmo da psicanálise surgir, né? E trazer todo esse debate da associação livre, do ter que falar sobre o que está se afetando e tudo mais. Muito bom, me impressionou muito, tá? E tenho realmente agora vontade de ir atrás dos seus romances mais sólidos, que é onde o pessoal costuma dizer que tá a verdadeira obra da Jane Austen, né? Isso aqui foi um ponto de partida, são histórias curtas e todas muito parecidas no seu formato. Então, tô curioso para ver o que a Jane Austen tem aí no Orgulho e Preconceito, em algumas obras um pouco mais consagradas, né? O que ela trabalha assim. No mais é isso então, minha gente. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro, tá bom? Então não esqueçam de seguir o Instagram do Sebo Velho, porque além desse vídeo que eu tô postando agora, eu vou postar a resenha de uma leitura que eu vou fazer agora em outubro, que vai ser do Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare. E a leitura dessa obra veio pro mês de outubro através de uma enquete que eu fiz lá no Instagram. Então eu pretendo repetir isso, fazer outras enquetes para ver o que o pessoal quer de resenha em vídeo. Então segue lá, que está bem bacana, e eu tô todo momento mostrando o que eu tô lendo e compartilhando outras curiosidades. Tá certo, galera? Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final.
Deixem suas sugestões, comentem sobre os livros que eu falei aqui. Vamos conversar sobre experiências literárias, sobre autores, autoras, livros nacionais, livros clássicos, livros contemporâneos, enfim. Vamos conversar sobre livro, galera. Um grande abraço, um beijão e até o próximo vídeo.